Oi, Marcele aqui. E não sei muito bem como começar vídeo, não sei como que faz isso, mas para compartilhar que na verdade eu tenho que começar por algum lugar, né? Então não despreze os pequenos começos. Eu vou... calma aí, rapidinho. Pronto, ajeitei. Sempre senti no meu coração de gravar vídeo, seja de compartilhar o que Deus botou no meu coração, ou enfim. Mas eu sempre tive muita vergonha, sempre fiquei travada. Apesar de Deus falar comigo, eu nunca sabia quando ligava a câmera o que falar. Mas eu tenho que começar por algum lugar, e como eu falei, não despreze os pequenos começos. Então hoje eu ia trazer um versículo do devocional que eu fiz. Na verdade, eu acabei de terminar a carta de Romanos. Primeiro ele explica, né, o plano, todo o plano, o objetivo da salvação, e depois ele fala o que a gente tem que fazer na prática, né? E essa parte aqui, esse versículo, é um versículo que sempre tocou no meu coração. Tipo assim, sempre queimou. Sempre que eu ouço, eu fico com aquele fogo no coração, sabe? Desde a música lá da Fernanda Brum, que ela fala, sem enrolação, eu vou falar. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aí depois fala, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sempre tive isso muito no meu coração, né? Eu vou pra Amazônia agora, eu sempre quis fazer parte disso. Sempre foi algo que desde pequena estava vívido no meu coração. Na verdade, eu queria falar da importância que é pregar as boas novas, sabe? A mensagem que traz esperança, apresentar o nosso Jesus e trazer e levar a salvação para um mundo tão caótico, tão perdido, sabe? É tanta tragédia que a gente vê, é tanta notícia ruim que dá até desgosto, assim, da humanidade. Pelo menos eu falo por mim, né? Quem tá perto de mim sabe que eu fico... Epstein, corrupção, coisa, sabe? Aconteceu lá o terremoto na Venezuela e os caras sequestrando as crianças, os bebês que estavam perdidos, fingindo que eram pais. Gente, é tanta coisa que a gente acaba perdendo fé na humanidade, né? É tanta coisa no mundo, né? Mas aí eu lembro daquela passagem: não se aflite, pois eu venci o mundo. A gente tem que trazer algo que dê esperança para as pessoas, que queime no coração das pessoas, que faça elas se sentir vivas, né? Eu acho até egoísmo da nossa parte não compartilhar. E você não precisa ir para a Amazônia, você não precisa se deslocar, até porque cada um tem um chamado, cada um tem seu dom para edificar a igreja, mas, caraca, o ID é para todos. Então, se você tá no seu trabalho, mano, age no ID. Se você tá fazendo uma viagem, age no ID. Se você tá no ônibus, no Uber, caraca, faz valer o ID. Pregar o evangelho para toda criatura. Até porque aqui é bem claro que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que vai ser salvo se a pessoa nem ouviu, entendeu? Acho que a gente dá pouco valor pro sacrifício. O valor que eu digo em não saber a riqueza que é e não ficar ansioso para contar para os outros, sabe? Jesus transformou a minha vida. E eu amo falar, nossa, porque ano passado eu era uma pessoa completamente diferente no início do ano passado. E Jesus transformou minha vida, da água pro vinho. Coisas que eu achava que nunca iriam ser restituídas foram. Então, se teve esperança para mim, tem esperança para você. Sua situação não é impossível para Deus. A sua história não acabou. Se você acha que tá ruim, se você acha que tá muito ruim, tem solução. Nada é impossível para Deus. Nenhuma situação é impossível para Deus. Nenhuma situação é sem solução. Nenhuma causa é uma causa perdida, até porque Ele é o nosso advogado fiel. E, primeiramente, entrega a sua vida a Jesus se você ainda não entregou. Se você tá afastado, cara, volta. Entendeu? Volta. Porque eu não tô falando de ritos, não. Tô falando de religiosidade, tô falando de relacionamento, que é isso que
Deus nos criou pra ter um relacionamento. E você não sabe o que tá perdendo. Tem um versículo aqui que fala também, né? No capítulo 12, Paulo fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai experimentar? Ele não está falando em saber, ele está falando em viver o que Deus tem, a boa, perfeita e agradável vida que Deus quer que você viva, entendeu? Mas estou falando de mudança no interior, mudança na mente, que é a metanoia. Uma coisa é saber que você tem tal promessa, outra coisa é você viver a promessa. Só quem pode fazer isso, mudar, transformar completamente, é Deus. Ele fez isso na minha vida. Eu sou prova, eu sou testemunho vivo disso. Não há realmente impossíveis para Deus. Então, vamos nos guardar, vamos nos santificar, sabe? Eu tô falando para os jovens, tô falando para os adolescentes. Vamos nos consagrar, né? A palavra santos, quando Paulo se refere aos santos e tal, não é porque é santo, mas porque é separado, consagrado. E nós somos separados e consagrados. Para que a gente possa viver realmente, não só cantar, não só falar, eu deixei carroça, deixei pai e mãe, e me tira o medo que me faz dizer Moisés. É muito fácil cantar essas músicas, falar que eu vou, enfim, mas não vive. Muito fácil falar que vai morrer por Cristo, morrer para si mesmo, mas não vive para Ele, entendeu? Vamos começar do beabá, do básico, renunciando aquilo que faz a gente se afastar, renunciando aquilo que faz o nosso coração ficar frio. Então, não viva conforme o padrão desse mundo, não. Viva conforme o padrão daqui, ó. E você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bem melhor do que você tá planejando pra sua vida. Isso eu te garanto. Eu te garanto. Não tá vendo agora, tá tudo nublado. Mas vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é finito. O único infinito é Deus. E a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Então, é isso que Deus falou comigo hoje no devocional da manhã. Então é isso, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, a paz e tchau!